Bom, gente, primeiramente, a gente gostaria de agradecer, né, a presença de todos aqui mais essa live e a gente falar hoje, bater um papo mesmo. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com uma grande amiga, a minha mentora, termos profissionais e também termos pessoais, uma pessoa que me agregou muito e que me agrega muito e que a gente está colhendo e plantando muitos frutos daqui pra frente, sem dúvida. E falar um pouquinho de mim, né, já que nós estamos aqui nos dois celulares. Meu nome é Natália Queiroz, sou fisioterapeuta. Hoje sou proprietária também de uma clínica do Centro de Excelência do Movimento. Sou professora do CEAF, coordenadora da pós-graduação de traumato-ortopedia e esportiva. Sou professora da Estácio, tanto da graduação quanto da pós-graduação. E eu e a Jerusa trabalhamos junto, dando aula junto, já tem alguns anos que a gente se conhece, que a gente desenvolve um trabalho tanto na parte profissional, tanto na parte de gerir pessoas, né, gente? Vamos falar assim. E é mais ou menos isso que surgiu a ideia da gente vir conversar com vocês hoje sobre a parte de empreendedorismo, para a gente conseguir tentar dar um novo norte para a profissão de vocês, mas acima de tudo, para a vida pessoal de vocês. Porque para a gente conseguir fazer a nossa colheita, o nosso plantio tem que ser muito bem feito. E aí é isso que a gente vai colocar aqui hoje e a gente espera a contribuição de todos e vamos aqui bater um papo, todo mundo junto e qualquer coisa estamos aqui. E primeiramente também gostaria de agradecer, né, a presença da doutora Jerusa por aceitar o meu convite. Então, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu fiquei muito feliz com a Natália ter me convidado para participar com vocês dessa live. É um assunto que eu gosto muito, objeto de estudo já há muito tempo. A gente compartilha esse conhecimento com os nossos alunos lá no CEAF. Então a gente fica feliz de poder passar esse conhecimento para vocês agora também nessa live, porque é um assunto que nos coloca numa posição diferente dentro de um mercado de trabalho que às vezes se torna tão commodity, né? Eu comentei isso em algumas chamadinhas que eu fiz com vocês, que a gente ia discutir o termo commodity, o que é essa generalização hoje do posicionamento, a generalização do empreendedorismo, e eu fiquei feliz com o convite da Natália, porque eu tenho ela como uma referência de uma profissional diferenciada. Natália também foi aluna do CEAF há algum tempo atrás, mas ela assumiu um posicionamento hoje de destaque no mercado, porque ela faz diferente pelas pessoas e para as pessoas. Então é sobre isso que a gente vai falar. Fico muito confortável de estar aqui com ela. Nossa equipe técnica está aqui desesperada para que a gente não converse juntas, porque está parecendo conversa de comadre. Então não se assustem se for comadre e compadre, né? Que intimidade aqui é mato, graças a Deus. Então não se assustem se uma falar em cima da outra. Então a gente vai tentar ser muito assim, calminha, respirar, falar devagar, para que vocês absorvam o máximo dessa live com a gente, tá bom? Vamos juntos? Vamos lá? Vamos que vamos, né? Bom, gente, o objetivo hoje é a gente falar dessa palavrinha mágica aqui, chamada de empreendedorismo. E aí até quando eu falei pra Jerusa, pra gente poder falar sobre empreendedorismo, aí a gente até pegou e falou assim, Natália, mas nós não vamos especificar para a área da saúde? E aí até foi uma coisa que eu coloquei. Isso, eu falei, Gê, eu acho que a gente falar de empreendedorismo hoje, essa visão que a gente vai trazer é uma visão tão ampla, que serve não só para a área da saúde, acho que serve para a população de forma geral. Porque o objetivo nosso propósito de vida sempre foi transformar a vida das pessoas. Sempre foi orientá-las da melhor forma possível. Então, quando a gente fala desse empreendedorismo, a gente também vai explicar dentro desse contexto. O que é que eu posso fazer para poder me destacar diante de um mercado? O que eu devo fazer? Quais são as estratégias, as melhores estratégias? E aí é muito interessante, porque no final vocês vão entender que é tudo um conjunto. E esse conjunto tem um ator principal, que esse aí é insubstituível. E aí depois a gente vai falar de surpresa, pra quem ficar até no final da live, né, Natália? Justamente. E falando um pouquinho, gente, em relação à questão de empreendedorismo, né? Como nós comentamos, eu comentei anteriormente, hoje eu sou sócio de uma empresa, mas eu comecei a empreender, na verdade, dentro da área da fisioterapia, assim quando eu me formei. Até porque a gente forma na fisioterapia não necessariamente com um emprego garantido. É verdade. Então, não necessariamente eu fui ser funcionária. Na verdade, eu fui ser dona do meu próprio negócio. E onde é que é esse negócio? Esse negócio sou eu mesmo. E aí foi a partir desse momento que eu entendi a necessidade de planejamento. Porque a gente não sabe quais são as intempéries, vamos colocar assim, as tempestades que nós vamos enfrentar
ao longo dessa trajetória. Eu tinha um outro segmento também, na verdade os meus primeiros trabalhos foram como vendedora. Eu já trabalhei para outras pessoas e acabei tendo meu próprio negócio. Melhor profissão, hein? Te ensinou muito, né? Com certeza. E justamente isso que eu ia comentar, Gê. Porque o fato de ter trabalhado com vendas desde a época da minha formação, desde a época da faculdade, gente, eu falo que eu já vendi de tudo nessa vida. Eu vendia tudo que vocês pensaram, eu vendia. Vendia calça jeans, vendia roupa, vendia maquiagem, vendia tudo. Sapatilha. Tudo. Sapatilha. Vendia. E isso era a necessidade que tinha na época. E graças a Deus eu sempre gostei muito de estar com as pessoas, de me relacionar com as pessoas e de conseguir oferecer para elas o melhor. Até quando surgiu a oportunidade, já que a gente entrou nesse mérito, quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar com a parte de sapatilha, isso foi muito engraçado. Porque eu me formei na fisioterapia, formei pela UEG, na Universidade Estadual de Goiás, em 2010. E aí não tinha ainda um emprego garantido. E aí eu tinha uma certa reserva financeira, e aí o que eu pensei? Se eu ficar com esse dinheiro no banco, esse dinheiro vai acabar. Porque eu costumo dizer que dinheiro não aceita desaforo. Falei, então vamos reinvestir. E nem má gestão, né? E nem má gestão. Aí isso aí eu descobri mais pra frente, né? A época você não tinha. A época eu não tinha esse conhecimento. Por quê? Eu peguei esse dinheiro, gente, e fui reinvestir esse dinheiro nessa parte que eu sabia fazer, que era mexer com vendas. E aí eu fiz toda uma análise de mercado. Vejam só, isso a gente tá falando de 2010, tá? Fiz toda uma análise de mercado em termos, na época era feira, né? Feira pública mesmo, Feira do Sol, Feira da Lua. Fiz uma análise de mercado, quais eram os produtos mais carentes à época. E aí eu descobri que era sapatilha. Olha Nós, só. mulheres, gostamos demais de sapatos. E aí eu peguei e falei assim, não, eu acho que eu vou começar a vender esse negócio aí, essa sapatilha. Isso poucas pessoas sabem, tá, gente? Por isso que eu resolvi contar essa história aqui pra vocês. Agora todo mundo tá sabendo. Agora todo mundo tá sabendo. E aí, quando eu comecei a vender sapatilha, primeira coisa que eu fiz, eu comprava sapatilha lá em Campinas. Acho que todo mundo aqui de Goiânia conhece Campinas, né? Algumas pessoas de fora acompanham nós. Mas eu comecei a comprar sapatilha em Campinas e comprava o produto pronto, finalizado. E aí, depois de um tempo, eu passei a descobrir como é que se fazia aquele produto. Só. Porque eu percebia que se eu fizesse aquele produto, eu conseguiria ganhar mais. Ganhava mais. Pelo menos pelos cálculos que eu tinha feito, uma análise, né? Que eu tinha feito de lucratividade, eu poderia ganhar mais nesse aspecto. E aí foi assim que as coisas foram acontecendo. Uau! Só que eu não tinha naquela época, primeiro, maturidade. Eu não tinha naquela época maturidade pessoal e nem maturidade financeira. Porque eu não me preparei para empreender. Eu empreendi para depois me preparar. E aí por isso que a gente colocou essa palavrinha aqui no meio de tudo que a gente vai ter daqui para baixo. Se a gente não se planejar, a gente vai empreender e a gente vai, de repente, passar por algumas dificuldades. Se eu me preparar, ou seja, se eu me planejar, eu posso já pré-estabelecer quais são as dificuldades, então me precaver. Então, essa experiência que eu trouxe para vocês aqui hoje, que eu resolvi compartilhar, foi justamente que foi um aprendizado na realidade, na prática, de que se a gente não se organizar, se a gente não tiver um pouco de planejamento, um pouco de conhecimento, a gente vai enfrentar alguns caminhos mais tortuosos, enquanto simplesmente a gente poderia seguir uma linha reta. E é interessante, eu conheci a Natália nessa época que ela estava empreendendo, né? E ao mesmo tempo ela começou a pós com a gente no CEAF. E o quanto a maturidade dela foi mudando ao longo do tempo, né? Então isso trouxe realmente muito peso para você agora, para falar de um planejamento diferente, né? Sim. Porque agora, uma das coisas que a gente comenta muito, eu fico muito preocupada com um profissional de saúde, que ele não tem muito essa noção do eu empresa. A gente não entende, talvez seja um gap da faculdade, que a gente não se entende como empreendedor. Nós, profissionais de saúde, nós somos empreendedores, somos profissionais autônomos. Já nascemos para o mercado empreendedores, né? Só que se eu sou uma empresa, essa empresa tem que dar lucro. Essa empresa tem que dar resultado. E a gente não cuida da nossa carreira de maneira estratégica. Show. A gente não planeja a nossa carreira. De repente, a gente vai para o mercado, a gente é recebido ou não pelo mercado. Aquela história que contaram pra gente na faculdade, que a gente era muito bom no mercado de trabalho, não se repete. A verdade não é essa. Não é essa. A gente entra no mercado de trabalho e começa a tomar porrada e não sabe de onde que vem tanta porrada, porque fala, opa, lá na escola eu era tão bom. E agora, eu tirava notas tão boas. Pois é, e agora no mercado de trabalho o mercado não tá me aceitando. O que acontece, né? Qual é esse gap entre a faculdade, as historinhas que nos contaram na faculdade e agora? E aí a gente traz muito isso sobre o chá
Eu gosto muito desse conhecimento. Esse conhecimento ele é adaptado para a gestão de negócios, para a área de administração, e ele fala que os fatores críticos de um sucesso de profissional estão nesse chá, que é conhecimento, habilidades e atitudes. A gente tem um afã, depois que sai da faculdade, que quanto mais a gente conhece, mais sucesso a gente vai ter. E não é bem assim, não é nessa proporção. Se vocês acompanharem, conhecimento, ele contribui com 15% do meu fator-chave de sucesso. 85% do meu sucesso profissional estão nas habilidades e atitudes. E é interessante pensar nisso, né, que as habilidades são 25%, mas as atitudes são 60% desses 85%. E hoje é o que a gente mais sente falta dos profissionais que estão conosco, que trabalham conosco, e ainda mais para quem quer empreender, né? Se a gente não tem atitude mesmo, e a atitude que a gente diz é realmente fazer um pouquinho mais do combinado, é você estar disposto quando ninguém está muito disposto, é você ir com cansaço, é você ir com dor, com problemas. Medo. E eu fico imaginando quantas pessoas hoje não querem se comprometer. Então depois a gente pensa, né? O resultado pra gente, o que a gente imagina de um resultado? É o sucesso. Que tipo de sucesso? A gente não fala só de sucesso financeiro. A gente fala de sucesso quando você vive em plenitude. Quando você vive uma vida que você é feliz, que você faz o que você gosta e que a recompensa, que é o dinheiro, vem depois de você fazer aquilo bem feito. Então eu acho que as pessoas hoje precisam entender que para empreender é preciso se comprometer. E é o que eu mais sinto falta hoje. Pessoas com atitudes diferenciadas, pessoas que querem realmente fazer mais que o combinado. E aí a gente vê a mágica acontecer, né, Natália? É a consequência, né? Isso não que a Gê colocou, é até um post que eu fiz essa semana, até estava comentando aqui com ela quando a gente estava nos preparando aqui para poder entrar na live, que eu justamente falei sobre isso. Muitas pessoas ainda vão dizer que a gente teve sorte. Ah, sim. E eu sempre respondo para todas que nunca me faltou atitude. A primeira vez, também quero citar essa outra historinha aqui, ainda não chegamos lá, mas eu quero citar. Ela tá cheia das histórias hoje, gente. Mas a primeira vez que eu entrei em sala de aula, gente, foi para poder cobrir uma ausência da Jerusa por motivos pessoais. E foi num congresso chamado Sebrace. Que era para Rafael Cunha e da Viviane. Isso. Pra gente poder... a Gê ia dar um mini curso sobre lesões do manguito. Na verdade, síndrome do impacto, né? E aí a Jerusa me ligou numa sexta-feira, 7 horas da manhã. Falou assim, Natália, eu não vou conseguir estar presente amanhã no curso. E eu preciso que você dê essa aula pra mim. E eu falei, Gê, mas hoje eu trabalho até 10 horas da noite. Eu não vou conseguir dar. Aí eu fui pra casa da Jerusa, era 10 horas da noite, eu saí da casa dela mais ou menos umas 2h30, 3 horas da manhã. Eu estudei até umas 5, cochilei até as 6, depois acordei de novo. Estava em sala de aula às 8 horas da manhã e dei aula das 8 até meio-dia. Dar aula pra mim já fazia parte do meu planejamento desde a época da faculdade. Que legal. Na verdade, a primeira vez que eu... Já planejava isso então? Já tinha esse planejamento anteriormente. E a primeira vez, acho que a Jerusa nem sabe disso, minha tia professora, ela deve estar assistindo essa live aqui, e que é uma pessoa extremamente importante na minha vida. Primeira vez que eu dei aula, eu tinha 14 anos, e foi para os alunos da minha tia. Foi pro primário, era pré e jardim 2. E aí, foi daí que surgiu a minha vontade de dar aula, de ensinar as pessoas, de transformar a vida dessas pessoas. E aí eu fui plantando todas as sementinhas para poder conseguir colher isso lá na frente. E complementando o que a Gê comentou, que a gente realmente acha que conhecimento é a alma do negócio, é o mais importante de todos. Mas tem um detalhe, eu preciso saber qual que é a qualidade desse conhecimento. Porque esse conhecimento ele é importante para eu poder mostrar para o meu colega da mesma profissão que eu sou bom, ou esse conhecimento é importante para eu poder mostrar para o meu cliente, para o meu paciente que eu sou bom. Importante. Porque nós precisamos saber com quem que a gente quer se comunicar. Exato. Isso aqui é uma das questões que as pessoas elas pecam muito. Porque as pessoas acham que se colocar como uma pessoa de muita técnica, de muito conhecimento, ela já se basta. Ela já consegue convencer alguém a comprar o seu produto. Ou seja, a comprar o seu serviço. E na realidade, quando a gente trata de mercado de serviços, a situação não funciona dessa forma. Se nós não tivermos outras características para encantar o nosso cliente, paciente, a gente não consegue ter com ele uma empatia,
consequentemente a gente não consegue fazer com ele uma conversão, a gente não consegue sustentar e a gente não consegue ter resultado. Não. Porque também o resultado não é só o resultado de técnicas. Não é. Não é só o resultado de alívio de dor, de melhora de força. O resultado com o nosso cliente, paciente, ele é relativo a um ser humano. Porque nós estamos lidando ali com um ser humano. E aí a gente começa a entrar aqui nessa linha de raciocínio que a gente quer seguir, né, gente? Que é uma abordagem um pouco diferente. Então a gente até comenta, eu estava lendo um livro, depois eu quero dar algumas dicas, nós queremos dar algumas dicas para vocês de literatura, de linguagem simples, que é o que eu comento muito, assim, eu quero falar simples para todo mundo me entender. É isso aí. Para falar bonito, eu não preciso falar bonito. Falo bonito quando eu estiver aqui falar bonito em algum congresso, nas minhas defesas, né, de mestrado e tudo mais, ou no artigo. Eu quero chegar falar no bonito, doutorado, né? Eu quero falar bonito para as pessoas entenderem o que eu tô falando. Todo mundo que me conhece sabe muito bem disso. E aí quando a gente fala isso, até o Flávio Augusto, que é o autor e o dono Geração de Valor, não sei se vocês já acompanharam toda essa muito trilogia, legal. né, de GV. A gente trouxe até aqui um dos livros para poder mostrar para vocês. Ele fala que foi perguntado uma vez numa entrevista o que ele mais dava valor nos funcionários. Olha só. O que ele mais dava valor nas pessoas que iam procurar um trabalho. E aí essa jornalista perguntou se ele dava mais valor nas competências técnicas ou nas competências emocionais. E a resposta dele foi bem interessante, porque ele falou assim, antes disso tudo, tem um detalhe. Eu dou valor nas pessoas que têm uma missão de vida e nas pessoas que têm um propósito. Ou seja, nas pessoas que têm um planejamento. E, como consequência, a competência, sem dúvida, mais importante, na minha opinião, são as competências emocionais. Lindo isso. Porque a coisa mais difícil, gente, é a gente gerir pessoas. É isso. A gente transformar pessoas é muito mais difícil. A gente vai transformar quem quer ser transformado. A gente vai ajudar quem quer ser ajudado. Agora, a gente dá a mãozinha, pega na mãozinha e ensina a fazer as coisas, isso facilmente. Porque se a pessoa tiver hombridade e humildade. É isso aí, Natália. Tão interessante isso que a Natália coloca. Eu fico tão orgulhosa de te ver falar, menina. Porque é engraçado que ela consegue captar a essência mesmo da gente, assim, né? E uma das coisas que você comentou, Natália, o profissional de saúde hoje, eu acho que a gente cai num viés muito ruim. Que é isso que você falou, de repente se comunicar para outro profissional de saúde. Eu não entendo de onde vem essa necessidade de querer parecer que eu sou melhor que você. E enquanto isso, quem mais perde é o nosso paciente, que ele precisa entender a nossa linguagem. E essa linguagem é tão importante porque ela é uma linguagem verbal e não verbal. Show. Então tem a ver com o nosso posicionamento, com a nossa comunicação, com a nossa maneira de se relacionar com esse paciente. Então isso tudo faz a diferença. E isso entra num âmbito que a gente fala muito sobre isso, Natália, que se chama rapport. Essa empatia que você está falando se chama rapport, que é aquela capacidade de eu trocar de lugar com o meu paciente. É a capacidade de eu sentir como ele sente, de eu pensar e entender a dor dele, como ele está sentindo naquele momento. Show. Então é aquela hora que eu saio do meu mapa de mundo e vou para o mapa de mundo dele. E é nessa hora que eu gero um elo tão fiel, eu gero uma ligação tão forte, que aí eu não tenho mais um paciente que tem uma fidelidade comigo, mas ele tem uma lealdade. O que é o paciente que é leal? É aquele que adora você e que fala bem de você para todo mundo. Ele vem de você. E esse é o melhor marketing em saúde. Marketing em saúde não é você ficar fazendo folder, panfleto, cartãozinho de visita, não é isso. O melhor marketing de saúde que tem é o seu resultado. E é a hora que você mostra para que você veio. É você fazer com que o seu paciente saia reabilitado, saia íntegro, que a gente volte a vida dele, não é? Show. Porque a gente trabalha, nós somos profissionais de saúde, não profissionais de doença. E trate ele como ser humano, né? Não é isso? É tudo que ele quer, né? E aí a gente já puxa um gancho para essa diferenciação de chefe e líder, né, Natália? Porque a gente, enquanto gente de verdade, e o quanto a gente está sentindo falta das pessoas de verdade, nesse mundo digital a gente sente muita falta de gente de verdade, né? De conversas verdadeiras. Conversas verdadeiras, né? Então eu fico verdadeira. vendo isso aqui muito, né? A diferença de um chefe e de um líder, né? Eu fico sempre imaginando isso, assim, que um líder é aquela pessoa que agrega, que ela faz com que as pessoas sigam ele porque ele é encantador. Porque ele é envolvente, né? Então, assim, eu dou a minha vida por você porque eu tô muito afim de trabalhar com você. Não porque você tá me obrigando, porque você está me agredindo, não por isso. Se impondo, não é por isso, né? Mas você me segue e eu te sigo. E a gente troca. A gente se ajuda. E a gente se ajuda, né? E eu gosto muito disso porque eu acho que isso é o caminho para novos profissionais.
Para um último comentário, para a Natália poder falar mais um pouquinho, tem um artigo de maio agora do Fórum Econômico Mundial, falando das 10 principais competências que todo profissional, independente da área, vai ter que adquirir até o ano que vem, que é 2020, né? São 10 competências, Natália. Das 10 competências, nenhuma está na área técnica. Todas estão na parte cognitiva, relacionamento, inteligência emocional, criatividade, flexibilidade cognitiva. Então, entra em um outro nível, que a gente vai ter que saber lidar com isso, né? É outra exigência, Outra né, exigência. gente? Então, só a técnica não vai bastar, que é isso que a gente trouxe aqui, ó. Só a técnica não vai bastar. A técnica te traz muita autoridade, ela te traz muita verdade. Os seus estudos também te trazem muita autoridade, te traz muita verdade. Você focar naquilo que você acredita é muito importante. Se eu perguntasse pra vocês hoje, que área que a Natália atua? Todo mundo sabe dizer que a área dela é repadronização funcional, que ela gosta muito da correção do padrão de movimento, porque essa é a forma que ela quer se mostrar no mercado, porque é o que ela acredita, é a sua verdade, não é isso, Natália? Sim, com certeza. E isso torna ela a profissional diferenciada que ela é. Desconfio muito de profissionais que não têm muito foco no seu estudo. Desconfio muito de profissionais que não têm muita técnica no seu estudo. Então acaba que fica um profissional generalista. E é esse profissional que eu falei no começo da live, que é o profissional commodity, que é tudo que a gente não quer ter. Ou seja, é um senso comum. Todo mundo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Mais do mesmo. Mais do mesmo. E isso não coloca a gente em lugar nenhum, né? Na verdade, isso já não tem mais espaço no mercado, né? Acabou, já isso, faz tempo, né? Isso não só na área da saúde, mas eu acredito que de forma geral. Porque não garante essa palavrinha, né, Natália? Justamente. Era esse gancho que eu ia puxar. Isso que a Jerusa comentou, gente, é extremamente interessante que, assim, a gente não está falando aqui que a gente não precisa de técnica. As técnicas e o estudo é a base. É básico. De tudo. Só que isso sozinho, ele fica meio solto. Como se fosse um iceberg solto no universo. Solto no oceano. No oceano, onde exato. que ele vai? Só Deus sabe onde é que ele vai parar. Onde vai Por quê? Eu vou ter uma base sustentável? Não, eu tenho uma base muito profunda. Mas essa base, ela chega lá no fundo? Normalmente não. E ele, sozinho, a gente não vai conseguir fazer toda a parte do rapport, toda a parte da empatia, toda a parte do acolhimento. Hoje todo mundo, gente, independente de sermos nós ou de sermos vocês que estão aí, a gente quer se sentir acolhido, a gente quer se sentir cuidado. Até a área de profissão que eu atuo hoje, a área da fisioterapia que eu atuo, é para buscar, o meu conhecimento foi todo pautado em buscar a resolução do problema das pessoas. E não só de um problema físico, não. Eu já estudei na área de psicologia, na área de administração, já estudei um monte de coisas, um monte de área. Os conhecimentos são diversos, né? Para justamente conseguir agregar valor à minha conduta. Até porque eu até comentei esses dias, o que adianta eu não fazer uma leitura diferente da que a gente tem de técnica, porque eu não sei conversar com o meu paciente. Exato. Eu não sei o que conversar. Como é que está o cenário político, como é que está o tempo, como é que está a perspectiva. A gente tem que saber ter esse diálogo com qualquer um, que seja com o juiz, que seja com o médico, que seja com uma dona de casa. A gente precisa falar a linguagem dela. E essa linguagem, ela não vai se estabelecer numa boa técnica. Não. Ela se estabelece num conjunto, num contexto. Aí sim, a G comentou essa situação de diferença de chefe e de líder. Eu gosto demais disso aqui. Porque isso aqui é uma coisa que eu nunca quis ser. Eu nunca quis ser dona da verdade, eu nunca quis me colocar dessa forma. Nós nunca quisemos nos colocar dessa forma. Não mesmo. Nós sempre quisemos nos colocar numa posição de aprendiz. A gente está aqui para aprender. Eu estou aqui para aprender com todo mundo. Eu acho que todo mundo que passa nas nossas vidas é para nos ensinar alguma coisa. E graças a Deus a gente consegue também ensiná-los. Portanto, o nosso objetivo é ser um líder, é ser um influenciador, um influenciador e um transformador de vidas. Isso independe da parte profissional. Isso é muito interessante, eu vou até citar um exemplo rapidamente que aconteceu no sábado. Eu não sei se o Wagner está assistindo a live, mas é um aluno nosso, um aluno meu lá da Estácio. Aí o Wagner falou sobre isso, ele dando depoimento dos 5 módulos que eu finalizei na pós-graduação. E ele foi e comentou, falou assim: Natália, você mudou a minha vida. Uau! Ele falou assim: você não mudou a minha profissão. Porque hoje eu tenho mais autoconfiança, eu tenho mais autoestima e eu sei que eu posso chegar onde eu quiser. Uau. Isso é o que a gente quer fazer na vida das pessoas. Isso é inspirador, né? Isso é inspirador. Ser um líder. É você, peraí. Tanto é que muita gente fala assim: eu quero ser igual a você. Não, a gente tem que ser melhor, igual a nós,
melhores todos os dias. Todos os dias. Então a nossa referência, ela tem que ser com que nós estejamos dispostos a evoluir. Aí só dessa forma a gente vai conseguir uma sustentabilidade e o resto, como a gente vai conversar ainda, né, gente, é consequência. E é consequência. E essa parte do conhecimento, né? Hoje eu estava conversando com um grande amigo meu, o Helder. Ele teve no CEAF e ele falou assim: Jerusa, eu realmente dou aula. Sabe o que é dar aula? É dar de verdade a aula, né? Porque o conhecimento está disponível para todo mundo. E eu vejo muito essa entrega, né? Quando a gente dá aula, né? A gente fica aqui, tô aqui desesperada pensando no tempo dessa live, porque tem tanta coisa pra gente falar, né? E eu tô assim, tem tanta coisa que a gente queria falar, né, gente? Tanta coisa que falar, porque realmente, assim, o conhecimento tá aí disponível, né? E a gente fica tão feliz de poder influenciar outras pessoas de maneira positiva, de maneira doadora mesmo, né? Eu acho que isso tem muito a ver com missão, né? Sim. Tem muito a ver com o nosso propósito de vida. Se fosse diferente, talvez a gente não queria. Sim. A gente não teria essa alegria tão espontânea, né? O povo te acha muito alegre? Ah, acha bastante alegre, muito assim, expansiva, né? É demais, né? Tipo daquela que dá risada na esquina, o povo já escuta. É isso, né? Que sabe que a gente chegou pela nossa pisadinha, né? E pelo aládio, que sai cumprimentando todo mundo. Mamãe, eu acho que eu sofro desse mesmo mal. Sabe que a gente tem essa simples semelhança, né? Uma semelhança básica. Semelhança básica. Outra frase que eu trouxe hoje pra gente discutir, eu gosto muito dessa frase, ó. Posicionamento é uma decisão. Diferenciação é uma estratégia. Posicionamento é uma decisão. Por quê? Porque não é fácil. Show. Porque não é simples. Porque não é para qualquer um. Você saber se posicionar diferente demanda de muito estudo, como você disse em outras áreas, demanda de muita técnica, mas demanda principalmente de atitude, né? Então você se posicionar é realmente uma decisão. E a diferenciação vem na estratégia. O que significa isso, a diferenciação estar na estratégia? A diferenciação, ela fala muito da nossa essência. Ninguém vai conseguir mentir a sua essência, você não acha? Sim. E aí vem uma palavra que é muito diferente. Gourmetização. Já ouviu falar dessa palavra? O que é gourmetização? É quando você só maqueia o seu produto, que é você mesmo. Aí depois a máscara cai. E aí? E aí fica tão feio, não é? Por isso que a diferenciação é uma estratégia, mas é uma estratégia que tem que estar linkada com o seu propósito. Acho interessante quando as empresas colocam isso, né? As empresas hoje, Natália, não sei se você tem acompanhado, mas quase não tem se discutido mais sobre missão e sobre visão e sobre valores. Show. Mas o foco do planejamento estratégico hoje das empresas está no propósito, né? E quando a gente fala de diferenciação, tem tudo a ver com a nossa essência. Então a gente só consegue ser diferente quando a gente atua dentro do nosso propósito. E isso sim é uma estratégia. Não adianta você buscar isso de outra forma, porque senão é gourmetização. E gourmetização é maquiagem, é fake, não é de verdade. E isso é uma coisa que a Jerusa até comentou no vídeo, que eu até repostei seu, sim. Que a Gê justamente comentou sobre isso, sim. né? Que o Pedro Superti estava falando justamente sobre essa colocação. Isso. Porque, na realidade, assim, a gente não tem que esquecer das nossas raízes. Não na mesmo. Verdade, das nossas cicatrizes. Das nossas cicatrizes. Sim. Na verdade, são elas que vão nos fazer diferente. É isso aí. São esses diferenciais de todas as experiências, de todas as dores, de todas as dificuldades, de todas as coisas boas que nós passamos, é que vai realmente construir a nossa profissão. E aí, quando a gente pensa que a gente vai ter uma base muito forte, aí o resto é consequência. Porque o empreendedorismo, ele vai ser uma consequência. E quando a gente pensa no empreendedorismo, como a gente já colocou, ele demanda esforço, ele demanda investimento, ele demanda planejamento, mas ele demanda vontade. Consequentemente, atitude. São essas características que realmente vão garantir que a gente tenha essa sustentabilidade e o resultado. E o tão sonhado sucesso, que acaba sendo uma consequência. Uma consequência. E quando a gente pensa em sucesso, gente, é muito comum as pessoas até questionarem nós, né, gente, em relação à questão financeira. Dinheiro é consequência. O dinheiro nunca foi o foco. Tanto é que é até interessante, a G pode até me desmentir se eu estiver mentindo aqui. Quantas vezes a Jerusa me chamou para poder dar aula no CEAF? Quantas vezes eu perguntei quanto que eu ia receber? Nunca me perguntou quanto ela ia ganhar. Nunca perguntei quanto eu ia ganhar. Isso em relação a vários locais, tá, gente? E a várias pessoas. Por quê? Porque aquilo ali eu sabia que eu ia aprender.
A partir do momento que eu fosse me doar para alguém, eu tenho certeza, vocês podem ter certeza disso. Eu aprendo muito mais. E eu acho que as pessoas acham que é a gente que está ensinando. Não, a gente aprende demais. Porque a gente tem prazer, a gente tem um propósito, a gente tem uma missão. Nesse mundo, eu acho que nós não estamos aqui de passagem. Não estamos aqui de passagem. Eu puxo um gancho, que umas coisas que eu escuto muito, Natália, a gente no CEAF tem muito a lida com aquele profissional que acabou de sair da faculdade. E quando eles chegam para nós no CEAF, a gente pergunta, você está trabalhando, já está atuando? Aí, o que eu ouço demais, não, eu não vou me prostituir. E aí você está falando desse negócio que você nunca me perguntou realmente o valor que você receberia, porque ali também você estava aprendendo, né? E aí olha que atitude diferente, né? E as pessoas não pensam muito nisso. Gente, o que é prostituir? O que é melhor? É você estar num lugar que você, mesmo que você não receba, você aprenda, ou é melhor você estar em casa esperando. Esperando a oportunidade, né? E aí a gente fica vendo aquelas pessoas tão vítimas. Ai, mas eu não tive oportunidade na vida, Deus não foi bom pra mim. Aí eu fico imaginando, as pessoas perdem a oportunidade de fazer acontecer, né? Porque quanto que eu vou ganhar, o quanto tem que estar na frente, o quanto é consequência. Pode ficar tranquilo, se você for muito bom no que você faz, vai ganhar dinheiro. É consequência. É tranquilo, pode ficar tranquilo que você vai ganhar dinheiro, mas até lá você tem que meter a cara. Você tem que ir lá pro campo de batalha, fazer acontecer, acordar de madrugada, dormir 10 horas da noite, atender seus pacientes com todo o amor do mundo, porque a mágica acontece. Eu falo pra vocês hoje, eu acho que nós temos aqui exemplos entre nós duas de profissionais fisioterapeutas que trabalham na ortopedia, que é mais difícil, vocês sabem disso, né? Mulher na ortopedia não é muito simples. Eu, há 20 anos atrás, vocês podem imaginar o quanto de dificuldade eu tive e sempre fui muito bem sucedida na minha profissão. Enquanto fisioterapeuta, a fisioterapia me deu tudo que eu tenho. Que você gostaria, tudo. Né, gente? E eu sou tão grata, tão grata por tudo, por todo o conhecimento, por todo o aprendizado. Ainda fico imaginando tanta coisa boa que vai vir, né? Quantas coisas legais que ainda vão vir. Mas a fisioterapia me deu tudo, me deu reconhecimento, me deu posicionamento, me deu experiência. Oportunidades e, consequentemente, me deu dinheiro. Então, não tem essa, fisioterapia não dá dinheiro. Eu fico ouvindo muito isso. Sim. Educação física não dá dinheiro, fisioterapia não dá dinheiro. Não tem profissão que vá dar dinheiro se você não tiver uma atitude diferente. Não tem, a mágica não vai acontecer enquanto você não se movimentar diferente. Não é a profissão que dá dinheiro, é você que faz acontecer. E parece lugar comum a gente estar falando isso, porque tanta gente fala isso, quantos cursos de coaching e tudo mais que vive falando isso, mas a gente está aqui para trazer uma experiência para vocês. E é com tanto amor, porque realmente é diferente quando você faz com dedicação. Quando você faz um pouquinho além do combinado, né? E a mágica acontece. E aí, assim, a gente vai colher os frutos, né, gente? E isso que a Gê comentou, gente, é algo muito interessante, assim. As pessoas se apegam muito aos problemas e as pessoas se apegam muito às dificuldades. E aí elas se frustram com facilidade. Isso faz parte do negocinho que nós somos lá atrás. Faz parte de uma escolha. A gente escolhe aonde que a gente quer se apegar. Eu quero realmente me apegar a essa dificuldade aqui, porque essa dificuldade é muito maior que eu, ou essa dificuldade vai ser só uma forma de eu conseguir transpor a minha dificuldade e, quem sabe, lá na frente não encontrar um caminho. Um oásis, né? Mais ou menos isso. E isso é muito interessante, até dentro dos livros que nós trouxemos aqui, as pessoas colocam muito sobre isso. De acordo com o que a gente planeja, de acordo com o que a gente vai vivenciando e transpondo essas dificuldades, é natural que a gente seja cercado por energias mais positivas, por pessoas mais positivas. É como se realmente o universo conspirasse. A gente acredita muito nisso, né, gente? Muito. Porque à medida que a gente vai vibrando, a gente vai ali encontrando pessoas que vão vibrar na mesma sintonia que nós. Que a gente. E aí a gente começa a ter um papel, como nós falamos anteriormente, de ser um líder, de ser uma pessoa que vai fazer o bem ao próximo. E não necessariamente só do ponto de vista profissional, mas eu acho que o negócio é muito mais além. E aí quando a gente fala da questão de posicionamento, na questão de sustentabilidade, da questão do empreendedorismo, eu quero só comentar um detalhe que é extremamente interessante. Quando eu falei lá no outro papel, que eu comentei sobre a questão de pulmão financeiro, quando a gente fala de planejamento, a gente tem que estar pronto para qualquer dificuldade. A gente tem que estar pronto para dificuldade que seja porque alguém te deu um não, e aí você tava, não, beleza, tá bom.
Eu sempre comentei que o não eu já tenho em relação a todas as dificuldades. Se eu ganhar um sim, tá valendo. Opa! Então por que eu não vou pedir, né? Mais ou menos isso, assim. Então a gente faz carinha, né, de cachorrinho pidão, com fome, porque assim, o não a gente já tem. Se a gente ganhar um sim, tá valendo. A gente tem a dificuldade financeira e a gente tem uma dificuldade que a gente não se planeja, que é a dificuldade com a nossa saúde. Porque se nós somos empreendedor, ou se nós temos uma empresa, essa empresa ela vai girar se eu não estiver presente? Essa empresa vai falar a mesma linguagem que eu falo dentro dela? As pessoas que estão lá, eu consegui realmente influenciá-las como um líder para que elas deem prosseguimento à minha sustentabilidade? Aí é o que a gente vê, que na maioria das vezes a situação não é muito bem assim. Só a gente tirar férias. Quando a gente tira férias, a gente vê que isso não é bem verdade. O buraco é mais embaixo. Não é? Quando a gente tira É férias, a gente volta, os pacientes não estão mais lá. Os poucos que ficaram estão todos reclamando, né, Natália? Né? E isso faz toda a diferença mesmo. Quando a gente se torna um líder que influencia de verdade as pessoas, você pode tirar férias em paz. Sim. Não é? Sim. Não tem a necessidade de estar cerceando ninguém, nem vigiando ninguém, vigiando né? ninguém, sim. Quando a gente é líder, a gente vai, sai de férias com o coração em paz, até desliga o celular. Sim, né? E a gente sabe que a gente vai voltar e vai estar tudo lá, né, Gê? Do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente estruturou. Isso, gente, pensando do ponto de vista de uma empresa, mas também pensando do ponto de vista do eu empresa, que aí é outro detalhe que eu quero comentar. A gente tem que se precaver em relação também aos cuidados com a nossa própria saúde. Porque se eu não me planejo para ficar doente, e eventualmente nós vamos ficar doentes, porque assim como os nossos pacientes, nós também somos seres humanos, se a gente não se planejar para isso, a gente vai acabar tendo que fazer algumas curvas no meio do caminho. Quando eu contei a historinha para vocês em relação à questão dos sapatos, foi por uma falta de planejamento da minha saúde que o negócio foi pro ralo, literalmente. Que o negócio não deu certo. Por problemas. Não deu esse, né? Mas não deu esse, justamente. Esse não deu, né? Eu tive que fazer algumas curvas ali dentro desses anos para conseguir realmente superar essa dificuldade. E aí entra aquela palavrinha que eu comentei da questão do pulmão financeiro. Os especialistas do mundo todo, os economistas, na verdade, eles colocam muito a importância desse pulmão financeiro. É importante que a gente tenha no nosso planejamento uma reserva financeira. Parece até repetição que a gente está comentando, gente, parece batido. Mas, infelizmente, a realidade que nós vivemos hoje na sociedade, as pessoas não têm esse tipo de planejamento. As pessoas não se precaveem dessa forma. E aí eles orientam que a gente tenha mais ou menos uma receita ali guardadinha, um dinheirinho. Isso é muito bom. Para sustentar pelo menos 6 meses em que a gente precisa ficar parado. Por motivos de doença, por motivos de saúde. E não necessariamente, eu tenho certeza disso, doença e saúde na minha. Mas isso pode acontecer com alguém próximo a mim. E talvez eu precise me ausentar do meu ambiente de trabalho, do eu empresa, ou até da minha empresa propriamente dita. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão conosco na live. Hoje vocês, profissionais que estão empreendendo ou que querem empreender, vocês têm plano B financeiro? Vocês fazem algum tipo de investimento hoje? E por que eu estou perguntando isso? Não adianta você ter grandes ganhos e você não saber se relacionar bem com o seu dinheiro. Quando a gente fala de eu empresa, toda empresa tem fluxo de caixa, capital de giro, DRE. Então a gente tem que saber controlar o que entra e o que sai. E a gente tem que saber quanto você vai investir. Quanto é o seu plano B financeiro? A gente precisa ter isso. Como você falou, a gente é autônomo. E a gente está fadado a ter algum tipo de doença, algum tipo de intempérie. Não com a gente, mas com alguém da nossa família. E essa é uma preocupação. Você tem previdência social, você paga alguma previdência social e privada. Você paga alguma previdência privada? Né? Se alguma coisa acontecer hoje, você tem algum tipo de reserva para te sustentar, nem que seja um mês. Não vou dizer nem seus 6 meses, você está dizendo mais um mês vocês têm. Então isso tem que pensar. E se você acha que você não tem esse conhecimento, se você percebe que você não tem muita estrutura para lidar com dinheiro, vale a pena você buscar uma ajuda financeira. Vale a pena você buscar pessoas que vão te auxiliar a ter um controle financeiro melhor. Hoje tem muita gente que faz isso. Depois vocês podem entrar em contato conosco, né, Natália? Que a gente pode orientar vocês. Vale muito a pena você saber empreender. Até uma coisa que é interessante, Natália, hoje tem profissionais que me perguntam assim, quanto que eu devo cobrar pela minha sessão? Muitos me perguntam também a mesma formar coisa. O preço da sessão, a gente deixa assim? Pode deixar, Pode deixar, né? Uhum. Até para formar o preço da sessão, as pessoas hoje têm dificuldade. Quanto que eu tenho que cobrar? Eventualmente, tem gente hoje aí atendendo home care ou atendendo personal, que está atendendo, né, particular, tá pagando para trabalhar. Sim.
Dependendo do preço que você cobra, você está pagando para trabalhar. Quando você bota na ponta do lápis. Na ponta do lápis, a gente tem que computar vários gastos, o seu carro, o seu tempo. O seu tempo hoje é dinheiro, né? Então a gente tem que saber fazer essa conta para saber. O seu preço, ele não pode ser aleatório. Ele não pode ser só muito diferente de valor. Quanto mais valor você agrega, óbvio que o seu preço é melhor. Mas você também tem que saber por que aquele seu preço está sendo formado daquela forma. Ele não pode ser um preço aleatório porque o seu amigo cobra tanto e você vai cobrar tanto. Não é assim que funciona. Porque o fulano tá conseguindo desse jeito, né? E aí eu vou me colocar desse jeito. Não funciona, e aí você não funciona desse jeito. Sim. Uma outra coisa que a gente tem muito a pensar enquanto fisioterapeutas, professores de educação física, que trabalhamos com sessão ou com aula, né? A gente não tem a obrigação de trabalhar com uma hora de sessão. Sim. Não é isso que funciona. Quer dizer, eu consigo fazer um giro muito maior qualidade se eu tiver uma qualidade. Então, se eu me dedico intensamente aos meus pacientes de maneira a estar com eles de maneira qualitativa e quantitativa e bem focada, bem feita. Às vezes eu resolvo uma sessão com meia hora, Sim, 40 minutos. Show. Eu não trabalho por tempo. Eu trabalho por resultado. Por resultado. Né? E aí depende do tempo que eu vou gastar com aquele paciente, eu vou saber fazer meu resultado. Isso não é por hora. Isso é uma coisa interessante de falar. Então, planejamento financeiro vale muito a pena. Busquem ajuda. Sim, senhora. Temos perguntinhas? Temos perguntinhas aí? Diga, dona Maria. Várias. A Marília tá com uma lista ali, hein? Débora Diniz, admiro muito você, Natália, uma pessoa e professora maravilhosa. Sempre nos motivando a ser profissionais melhores. Que gracinha. Obrigada, Débora. E como a G comentou e nós comentamos, acho que é um propósito de vida, né? Beijo, Débora. Que legal. Ela é ótima mesmo. Pensa. Obrigada pelos elogios. Danila, a melhor professora que já conheci na vida, Natália. Obrigada. E a Danila também perguntou. Danila é minha pupila hoje. Tá minha Danila. Me ajudando muito. Menina extremamente plantando as sementinhas dela para colher lá na frente. Quero te conhecer, Danila. Como fazer um bom planejamento ganhando pouquinho? Sou estudante. E aí, Gê? O que você tem a dizer? Fazer? Olha só, Danila. Para quem ganha pouquinho, o que a gente tem que pensar? Um planejamento financeiro vai fazer você economizar muitão. O pouquinho vira muito, Danila, não se engane. Agora, o que a gente tem que controlar, Danila, uma coisa que eu acho interessante você pensar são os eu mereço, tá? É porque a gente se perde um pouco nisso. Sabe como, Danila? Por exemplo, ai, nossa, eu trabalhei demais, eu mereço aquela calça de 800 reais. Né? Ai, eu trabalho tanto, eu mereço comprar aquele sapato lindo, maravilhoso. Então, Danila, pra quem ganha pouquinho, a gente tem que saber que esse pouquinho seu pode valer muito. Então, depende do referencial. Dá pra fazer um planejamento financeiro, mas a primeira coisa, Danila, fica a dica e acaba com os eu mereço. Esse eu mereço leva a gente pro buraco. Sim, com né? certeza. O eu mereço só quando você trabalha com planejamento e com estratégia que você marca aquele gol lá, você fala yes. Então, cuidado. Agora eu posso, viu, Isso Danila? também tem que ser planejado, né? Depois você conta pra nós. Por favor, tá, Danila? Depois você vai conhecer a doutora Jerusa. Bom, falando um pouquinho da questão de negócio, Gê, agente transformador. O nosso negócio, uma coisa que eu gosto muito é de pensar nisso, né? Que o nosso negócio tem que ser um agente transformador de vidas. Você já falou isso muito bem, mas quando eu penso que aquele paciente meu vai chegar todo machucado, aquele cara que joga bola profissionalmente, como um rapaz que a Natália estava atendendo aqui agorinha, né? Joga bola profissionalmente, joga futebol society. Isso. Imagina, tá com o joelho machucado. Mas aí você chega, faz aquela sessão, aquela reabilitação, e ele sabe que ele vai voltar pro negócio dele, que é o futebol. Ele ganha pra isso, pra jogar bola, né? Então, quando a gente pensa no nosso negócio como um agente transformador de vidas, isso é muito joia, né? E isso nos dá mais gasolina, não dá mais vontade de atender? Com certeza. Porque não é um negócio só da reabilitação, mas é um negócio de devolver a função, e devolver o prazer, e devolver a vida, e voltar pro esporte, que também traz mais vida, e a saúde na plenitude, né? Então, imagina que poder mais lindo que a gente tem, Natália, de poder reabilitar com as mãos. Sim. Já para pensar nisso? Sim. A gente reabilita com as mãos. Se você não tiver um recurso fisioterapêutico, você reabilita com as suas mãos. Que profissão é essa, né, que a gente tem, não é linda? E nós somos profissionais do movimento. Do movimento. E esse movimento, gente, ele vai restabelecer para esse ser humano, que nós estamos colocando muito isso, esse movimento vai restabelecer para esse ser humano a independência. Nossa. E aí isso é algo que, de repente, a gente não dê tanto valor, porque a gente nunca passou por uma dificuldade para poder ser dependente. Mas a partir do momento que você vivencia essa experiência, que seja de uma coisa simples, tá, gente? Que seja de uma coisa que, sei lá, eu quebrei o dedinho da mão e aí eu não consigo mais pentear meu cabelo como eu pintei. Porque ninguém consegue pentear o seu cabelo igual você penteia. Ninguém consegue lavar o seu cabelo igual você lava.
Ninguém consegue fazer a sua higiene pessoal igual você faz. Quando a gente começa a perceber o tanto que isso influencia e impacta na nossa vida como pessoa, a gente começa a dar valor do tanto que isso influencia na vida do outro. É verdade. Porque uma pessoa que passou por um processo de reabilitação, que está passando por um processo de lesão, essa pessoa, ela tá com muita coisa bagunçada na vida dela. Então, a partir do momento que ela vai chegar até você com todas essas angústias, com todos esses medos, não sabe nem se vai dar certo, não sabe nem se vai ficar bom de verdade. Imagina a expectativa, não sabe nem né? se vai melhorar. A partir do momento que ela chega pra você com toda essa bagagem, não necessariamente positiva, quem vai ser o transformador dessa bagagem somos nós. Essa é a nossa responsabilidade diante do outro. E aí é isso que por vezes a gente não está muito conectado. Não. Porque a gente não se conecta a essa pessoa, como a gente colocou lá no início da nossa conversa. A gente não se coloca no lugar dessa pessoa. Não se coloca. E aí a partir do momento que eu não me coloco no lugar dessa pessoa, eu não sinto o que ela sente. Eu não sei do que ela está falando. E aí a gente tem uma abordagem muito distante. E isso a gente está falando enquanto eu, empresa, e a gente também está falando enquanto eu, empresa física. Por quê? Na nossa equipe, né? Pelo menos ela tem que ser uma equipe. É importante que a gente se coloque no lugar do outro. É importante que a gente faça um diálogo de igual para igual. É importante que a gente tenha parceiros de negócio e parceiros de propósito. Yes. Porque se todo mundo estiver conversando a mesma língua, isso não vai dar certo. Futuramente, isso não vai ter o que a gente quer, uma sustentabilidade. E aí a gente acaba perdendo muito tempo despendendo energia emocional para lidar com comportamentos emocionais. Que é o pior. Que é o pior. De Enquanto a gente poderia estar perdendo tempo, entre aspas, ensinando comportamento técnico. Exato. Para nós, na verdade, é muito mais prazeroso. Até mais fácil. Até mais fácil. Porque a gente sabe que aquilo ali vai ter resultado. Exato. Aquilo ali vai virar. Exato. Agora, você lidar com outras características pessoais, aí o buraco já é mais embaixo. Eu sempre falo muito isso para as pessoas que chegam até nós, que a gente contrata, eu falo, né? A gente contrata por competência e demite por comportamento. Porque hoje ninguém mais quer saber de ser pai e mãe de ninguém. Existem certas atitudes que a gente espera que venha da criação, do berço, né? Dos princípios morais e éticos. E é tão interessante quando a gente fala de propósito. O propósito é uma palavra que ela representa tanta coisa, mas principalmente a razão pela qual você existe. E quando a gente fala de propósito, eu sempre brinco assim, se Deus pudesse hoje descer lá do céu e ter uma DR com você, e ele te perguntar o seguinte, o que é que você está fazendo com a vida que eu te dei? Você vai falar o quê? Quais são as suas respostas? O que você vai falar para Deus? Porque assim, além dele ter dado a vida para nós, ele deu também a nossa capacidade de aprender e de ser profissional de saúde. E aí? De ter a arte, desenvolver a arte do cuidado. Do cuidado. E aí, o que a gente vai falar? Então, isso que a Natália falou, de você estar com pessoas que estão alinhadas no seu propósito, é tão forte. Porque você pode até achar que você pode jogar poeira para debaixo do tapete. Sabe dar aquele migué? Não vou olhar para isso, né? Não quero mexer com isso agora. Não vou olhar para isso, não vou olhar para aquilo. Mas você vai ver que a vida vai te dar uma sacudida e vai te conectar a pessoas que têm o mesmo propósito que você. E você vai ver que quando você não atua no seu propósito, você morre todos os dias. É como se você fosse uma planta que estivesse sempre na sombra, que nunca tomasse sol. Então você morre todos os dias, você murcha todos os dias. E não cresce. E não cresce, não né? desenvolve. Então quando você se vê assim, sem essa vontade, comece a pensar onde é que está o seu coração, onde é que está o seu propósito. Porque quando você atua no seu propósito, você faz as coisas sem perceber. Que é o que a gente chama de flow, né? Sim. A Lorena gosta muito dessa frase, a Lorena lá do CEAF, né? Ela gosta muito dessa palavra flow, né? Então, flow é uma coisa que acontece naturalmente. Por exemplo, o rio corre, né? The river flow. Então, ele segue o curso naturalmente. Então, é sem muito esforço, você faz sem pensar. Energia. Igual tá parecendo assim, a gente aqui agora, assim, sem esse esforço. Conversando. Aqui, gente, sem esse esforço aqui, tão natural, né? Leve, né, assim, meia-noite a gente ainda tá aqui, tá, gente? Se deixar, tá, gente? Só uma colocação, a Camila Limírio falou que ela sempre faz uma listinha de querências e necessidades. Show. E isso ajuda a controlar os gastos. Aê, Camila! Boa dica, viu, Danila? Escutou o que a Camila disse?
que ela sempre faz uma lista, né? De querência. De querências, do que Tipo, a gente eu tô morrendo quer, de vontade. Ou realmente do que eu preciso, né? Tipo, a minha necessidade. É verdade. Aí a gente fala do negócio que eu ia até comentar. Gente, o segredo do sucesso, ele tá no equilíbrio de tudo. Nossa. No equilíbrio profissional, no equilíbrio amoroso, no equilíbrio financeiro. É. E aí entra justamente isso que a Camila comentou. Tem alguma perguntinha aí pra nós? Vamos lá, dona Jerusa. Heloísa Souza. Empreender na Físio. Devemos nos preocupar com a quantidade de lugares que oferecem o mesmo serviço que o nosso? Ou isso não deve ser levado tanto em consideração? Eu sabia que Vai ia você? ser nesse sentido. Vai você ou vai eu? Obrigada, Heloísa. Vou responder agora aqui. A Heloísa é ex-aluna do Ceará. Heloísa! Linda! Você é demais. Sou sua fã também, viu? Eu vejo que você sempre comenta nossos posts. Muito legal. Pode responder, gente. Heloísa, essa na verdade não é muito uma preocupação, sabe? Porque eu sempre fico ouvindo assim: ai, o mercado da física está saturado, o mercado da física está saturado. E aí eu fico vendo que isso é uma muleta danada para nossa falta de resultado, às vezes até para nossa incompetência. Preocupa com isso não, amiga. Tem tanta coisa nova que a gente não sabe ainda, tem tanta coisa nova para a gente descobrir, para a gente fazer. Menino, o mercado é muito aberto. Elô, você não acredita o tanto de carência que tem esse mercado que a gente atua, especialmente na ortopedia, mas eu acho que para todos, né? Para todos, sim. Tem cada gap de mercado que você não acredita. Se você ficar bem atenta, você vai ver. E assim, quanto mais gente se formando, quanto mais profissionais no mercado, melhor. Sabe por quê? Porque só vai ficar no mercado quem é diferente. Tem um cara muito legal que eu gosto muito dele, ele é um multimilionário, ele chama Warren Buffett, ele escreve muito livro sobre negócio, que ele fala que é o seguinte: quando o mercado está muito saturado é que a gente vê quem está nadando pelado, quem é que tá com a bundona de fora. Desculpa o palavrão, eu falo palavrão, né? Não, faz nada normal, né? O pessoal tá acostumado. Não vai, Natália falando palavrão, né, Natália? Mas aí, Elo, ele fala o seguinte, que é nessa hora que a maré baixa que a gente vê quem tá com a bunda de fora. Então, minha filha, mercado saturado é a oportunidade pra gente aparecer. Porque se não fosse saturado, a gente seria diferente de qualquer jeito, né? Sim. Mas a gente só brilha quando o mercado tá saturado. E olha, que oportunidade. O mercado saturado é uma oportunidade. Se liga nisso aí, viu? E na verdade não a gente se apegar à âncora, né, gente? Nossa, porque não, a gente se muleta apega não. muito às dificuldades, justamente. E aí, assim, imagina, já é pesado a nossa caminhada. É. Se a gente pegar um monte de coisa que vai segurar e prender a gente no chão, Avestruz, né? será que isso vai ficar mais pesado ainda, Vai. gente? Vai ficar muito mais difícil. E a gente vai, com esse peso, olhar pra onde? Pra baixo. A gente não vai olhar pra cima e nem olhar pra frente. É pra lá que a gente tem que E olhar. é pra lá que a gente tem que olhar. Porque pra pensar depois daquele negócio ali, o que mais que tem pra eu poder fazer? Próximo, né? E é justamente dentro disso que a gente vai buscando os nossos diferenciais. E mais, fazendo a diferença. Esse é o mais importante. É o mais né? importante. Quanto tempo nós temos ainda, menina? 5 minutos? 5. Tem mais alguma perguntinha aí, meu povo? A A gente, princípio, não. eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta, meu povo. Natália, posso perguntar uma historinha? Pode, gente. Quando você começou na fisioterapia, o que te encantava nessa área que você falou, vou lá mexer com esse negócio de fisioterapia? Vou gostar desse negócio. Me conta de maneira resumida, nós só temos 5 minutos, então se você gastar um minuto tá ótimo. Ela fez isso de propósito, tá? Deixou essa pergunta por último pra saber que eu ia falar demais. Eu bem conheço esse ser humano. Me conta essa historinha, Nath. Show, Gê. Meninos, então, primeiro, eu sempre soube na minha vida que eu precisaria desenvolver a arte do cuidado. Até porque a minha responsabilidade na minha família já foi desse jeito. E foi isso que me encantou pela fisioterapia. A possibilidade de cuidar do outro muito mais além do que qualquer outra profissão me daria. Ah, não, o psicólogo cuida muito, cuida de uma mente, cuida do seu estado espiritual e emocional. Uma igreja cuida do seu estado espiritual, né? Ah, um médico vai cuidar da sua doença, né? Buscando ali a sua saúde, buscando que você não adoeça. A gente tem que saber um pouco de cada coisa. Porque só assim a gente vai conseguir de verdade dar resposta para esse indivíduo, dar para ele o que ele está buscando. E você sempre soube que a fisioterapia te possibilitaria isso? Me possibilitaria isso. Porque foi a única profissão, Gê, que eu vi dessa forma. Como que? Paciente, tá, gente?
como paciente. Então, eu fui paciente de fisioterapia pela primeira vez, eu tinha 12 anos de idade. Inclusive, quem me atendeu foi esse ser humano aqui, mas ela não lembra, tá? Eu não fui nessa época, gente, não é verdade. Lá na clínica do esporte, e aí eu peguei e falei, nossa, eu gostava de ir na fisioterapia. Porque era tão legal, era tão gostoso. Era um momento que não era chato, era um momento divertido. Que bonitinho. E é isso que a gente tem que fazer na vida das pessoas. A gente tem que ter um momento com elas que, mas já acabou? Já acabou mesmo a sessão? A gente tem que ser essa pessoa. É isso aí. Em que eu vou usar aquela pessoa o tempo que eu precisar, mas eu vou dar pra ela uma experiência mágica. E isso sim, a gente vai ter uma sustentabilidade, a gente vai ter uma lealdade, consequentemente a gente vai ter resultado e consequentemente a gente vai ter sucesso. Natália falou a palavrinha mágica, nós estamos na era da experiência. Então tudo que as pessoas querem é ter uma experiência com você que seja a experiência mais importante da vida dela. Sabe aquela experiência inesquecível? Você não vai ser só aquela físio, você vai ser a doutora Natália, que me reabilitou, que cuidou de mim, que ela lembra que ela tinha 12 anos, mas eu não me lembrava, ela me contou isso há pouco tempo atrás, né, que eu fiquei impressionada, fiquei muito feliz, mas foi uma experiência para ela, e já desde aquela época foi uma inspiração para você fazer. E a gente não imagina que em tantos momentos da nossa vida a gente é inspiração para outras pessoas, mesmo sem a gente perceber. Então é por isso que a gente tem que estar vivendo o nosso propósito, fazendo as coisas de verdade, com todo o coração, né? Porque a gente não sabe quantas pessoas nós estamos influenciando, quantas pessoas, quantos corações nós estamos tocando, e né? transformando. E transformando, que é o mais legal, né? Legal. Que é o isso, mais gente, legal. só pra gente poder ir encerrando, né? Seguindo a linha de raciocínio. Foi tão legal! É interessante, eu acho que ela já até me fez essa pergunta. Que ela falou assim, eu não me lembro se foi a Jerusa ou se foi alguma das meninas que estão aqui. Se fosse, o que você falaria hoje para as pessoas que estão no seu lugar há 10 anos atrás? Ai. Né? Gê, o que você falaria para as pessoas que estão no seu lugar que você esteve há 20 anos atrás? Há 20 anos atrás, olha só, há 20 anos atrás eu estava me formando, né? Eu me formei na UEG há 20 anos e eu acho que eu falaria para essa pessoa: pode ir que vai dar certo. É muito legal, é muito divertido e é muito prazeroso. E se eu pudesse falar pra vocês assim, Jerusa, 20 anos de formada, você faria fisioterapia de novo? Faria de novo. Você faria ortopedia de novo? Faria de novo. Porque realmente é uma possibilidade incrível de você poder tocar outro ser humano. Então eu falaria isso, pode ir que vai dar certo, mas vai de todo o coração. Não vai mais ou menos não, porque de mais ou menos o mercado tá assim. Vai com todo o coração que vai dar certo. Eu acho que eu falaria isso. E você? Eu com 10 anos, né? Ela quis parecer mais nova agora. Tô brincando, gente. Então, o que eu falaria pra essa Natália, né, de 10 anos atrás? Falaria? Pra essas várias pessoas que estão aí, de repente, começando a profissão. Gê, eu falaria a mesma coisa. Ai, que legal. Façam aquilo que vocês tenham paixão. Diariamente. Que seja você, que te faça de verdade sair da cama com entusiasmo, com alegria, com paz no coração. Então escolham isso. Pode ser, nem ser nada da fisioterapia. Pode ser que daqui um dia você descubra que seu prazer vai ser fazer bolo, vai ser costurar. Exato. Isso não tá errado. Não, tá tudo Pelo contrário, certo. tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas façam algo que vocês façam com amor, com paixão. Porque isso vai ser muito fácil de transmitir para o outro e, consequentemente, vai ser muito fácil de você ter a colheita lá que você deseja, independente de quais sejam os anseios e as ambições de cada um. E a ambição, eu coloco isso de uma forma muito natural, não do ponto de vista negativo, porque a gente precisa pensar grande para ser grande. Exatamente. Senão, a gente nunca vai sair de uma zona medíocre, né? Medíocre e mediana. Né, Gê? E quero fazer aqui um questionamento que eu quero deixar pra vocês nessa noite. Primeiramente, quero agradecer, né, gente? Ai, foi ótimo! Foi show. Os livros! Os livros aqui, depois a gente vai tirar foto. Vai tirar fotinhas pra colocar pra vocês, tá, meninos? Os livros aqui que a gente tem de sugestão. E qual o questionamento? Qual que é o segredo da vida? Vaca dá leite? Vaca nenhuma dá leite. A vaca só dá leite se alguém acordar 3h30 da manhã, 4 horas da manhã e ir lá tirar esse leite. Bora acordar 3h30, gente! Vambora! Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!